Fui um homem que por muitos anos andou por outros caminhos para não fazer a obra que o Senhor Jesus me havia mandado fazer, até o dia que a mão do Senhor se agravou contra a minha vida. Eu fui acometido de uma enfermidade terrível, uma enfermidade de morte, e que não tem cura pela medicina. Mas eis-me aqui diante de vocês, depois de uma cirurgia, uma craniotomia, na verdade. Nós tiramos um tumor canceroso da base do cérebro, o tumor mais grave, mais maligno, mais agressivo que existe. Já era para o irmão Gilson estar debaixo da terra há muito tempo, mas por causa da palavra do Senhor nosso Deus, que nós temos lido junto com os nossos muitos seguidores na internet, e também por causa desta obra que eu tenho feito para o Senhor Jesus, de pregar o Evangelho, é que o Senhor assim tem me sustentado com vida até aqui. E eu quero convidar a você para dar ouvidos, dar crédito a esta mesma palavra que tem sustentado aqui, até aqui, a minha vida. A você que porventura está enfermo, problemático, desenganado pela medicina, desenganado pelos recursos humanos, eu vou ler um versículo da palavra de Deus, vou meditar com vocês alguns minutos na palavra do Senhor nosso Deus. E logo em seguida, eu quero fazer uma oração com todos aqueles que estiverem desenganados também pela medicina, assim como eu fui desenganado pelos médicos. O médico disse na minha frente, na minha cara, no meu rosto assim: a tua enfermidade não tem cura. Não tem cura para o homem. Porque a palavra final, ela vem do céu, ela vem do Pai das luzes, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E até aqui, contrariando as sentenças médicas, até aqui o Senhor Jesus tem sustentado a minha vida, graças a Deus. E assim eu quero também orar por vocês. Eu não vim aqui pedir dízimo nem oferta, porque o Senhor Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai, assim como eu tenho recebido de graça das mãos poderosas do meu Senhor. Eu quero também distribuir essa bênção até vocês. Glória a Jesus. Eu quero ler com vocês um versículo da palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no versículo 44. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês: o que tem valor nessa vida? O que realmente importa debaixo desse céu? O que de fato tem valor sobre a face da terra? Seriam os nossos estudos? Seria talvez importante estudar, temos que estudar, mas seria talvez o nosso trabalho? Quem sabe aquele cargo que nós almejamos lá na empresa onde trabalhamos? Que tem valor nessa vida? São as nossas amizades? Seria a nossa casa, o nosso apartamento, financiado ou não? Seria dinheiro no banco? O que tem valor nessa vida, ouvintes? O que tem valor sobre a face da terra? Por que corre tanto a humanidade para lá e para cá? O que realmente é importante para nós nessa vida? Que a nossa vida é passageira sobre a face dessa terra. Passa muito rápido, muito rápido. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com vocês,
porque o Senhor Jesus vai nos ajudar a entender o que realmente importa nessa vida. Se é a nossa casa, se é dinheiro no banco, se é o nosso carro, aquele pedaço de lata. E quando nós fechamos os nossos olhos nessa terra, todas essas coisas vão ter que ficar por aí. Dessa vida ninguém leva uma agulha sequer. Já disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. A palavra de Deus nos diz no livro de Salmos, no capítulo 24, no versículo 1, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo pertence ao Senhor. E o Senhor Jesus também nos disse, no seu sermão profético e em várias outras passagens nos 4 evangelhos, Jesus disse: o que dará o homem em resgate da sua alma? O que o homem e a mulher poderão oferecer a Deus naquele dia, em troca da sua salvação, sendo que todas as coisas pertencem ao Senhor Jesus? Ouvintes, temos que meditar nessas coisas, porque a nossa vida vai passando, e quando nós fechamos os nossos olhos nessa terra, o mais dos nossos feitos ficarão por aí. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. É no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Temos que meditar nessas coisas. Temos que meditar nessas coisas, porque quando nós fechamos os nossos olhos nessa terra, nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor das coisas que aqui nós fizemos. Eu digo a vocês que hoje, aos meus 51 anos de idade, se eu tivesse conseguido ajuntar um baú gigante cheio de dinheiro, todo esse dinheiro para mim seria como um grande amontoado de palha seca, pois não teria poder de comprar de volta a minha saúde, e nem tampouco do outro lado da vida a minha salvação. Vamos ler a palavra de Deus, vamos entender de Deus o que realmente tem valor nessa vida, o que realmente importa sobre a face dessa terra. Glória a Deus. Mateus 13, 44, título da leitura: Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Diz-nos assim a palavra do Senhor: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim: o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia,
E assentando-se, glória a Deus, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Glória a Jesus, glória a Deus. Eis aí, ouvintes, as palavras do próprio Senhor Jesus, palavras fiéis e verdadeiras, dignas de toda a nossa aceitação. Eu digo mais ainda, dignas do nosso temor, porque os sinais dos tempos estão aí denunciando a volta de Jesus, porque o tempo está se cumprindo, o tempo da graça que foi estendido a nós gentios está se acabando, a porta da salvação está se fechando, Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos, mas Ele vem também a ajustar contas com os demais moradores da terra. Glória a Deus, glória a Jesus. Eis aí, portanto, a palavra do Senhor nosso Deus. Eu fiz uma pergunta para vocês: o que realmente importa debaixo desse céu? O que de fato tem valor sobre a face dessa terra? O Senhor Jesus, Ele disse nesta parábola que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, e pelo gozo dele, pela alegria de ser o possuidor, o dono daquele tesouro, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo onde estava escondido aquele tesouro. Glória a Jesus, glória a Deus. Da mesma maneira, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando ele uma pérola de grande valor, uma joia de valor inestimável, igualmente ele foi e vendeu tudo quanto ele tinha e comprou para si aquela pérola, aquela joia de grande valor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para o povo de Marcílio de Noronha, a todos quantos estão ao alcance deste microfone, que aquele tesouro escondido no campo, que um homem achou, e pela alegria, pelo gozo de ser o dono daquele tesouro, foi e vendeu tudo quanto tinha para comprar aquele campo e ser o dono daquela riqueza. Assim como aquela pérola, aquela joia de grande valor, que o homem negociante, quando o encontrou, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha e comprou para si aquela pérola, aquela joia. Eu quero dizer para vocês que ambas essas riquezas, tanto o tesouro do campo, quanto a pérola, quanto aquela joia de grande valor, não são outra coisa a não ser o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor da glória, salvação nossa, vida nossa, Senhor nosso. Ele é aquele tesouro escondido no campo, ele é aquela pérola, aquela joia de grande valor, que ambos os homens que o encontraram se desprenderam, se desfizeram de tudo aquilo que tinham, para poder ser os possuidores daquele tesouro, daquela riqueza.
É Jesus de Nazaré, a nossa vida, a nossa salvação. Ele vale mais do que os nossos estudos, Ele vale mais do que o nosso trabalho, Ele vale mais do que a nossa casa, Ele vale mais do que o nosso apartamento, Ele vale mais do que todo o dinheiro do mundo guardado no banco, Ele vale mais, aleluia, do que o nosso carro, vale mais do que o nosso pai, vale mais do que a nossa mãe, vale mais do que os nossos filhos, vale mais do que as nossas filhas, vale mais do que os nossos irmãos. Ele mesmo diz em suas palavras, aleluia, aquele que amar pai e mãe e irmão e irmã e filho e filha mais do que a mim não é digno de mim, disse o Senhor Jesus. E aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem quiser salvar a sua vida, disse Jesus, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e das minhas palavras, esse a salvará. É Jesus de Nazaré, a nossa vida, a nossa salvação. Jesus disse, aleluia, glória a Deus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha aí a palavra vida novamente. Aquele que crê em mim, ainda que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E outra vez o Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Olha aí a palavra vida novamente. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, nunca morrerá. Aleluia, glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que vale mais do que a vida, ouvinte, sobre a face da terra. O que vale mais do que a própria vida é dinheiro, é ouro, é prata. O que vale mais do que a vida sobre a face da terra. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que Ele é a nossa vida. A humanidade precisa entender que Jesus é a vida. A Bíblia Sagrada diz que Ele é a nossa vida nessa terra, porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós respiramos, nele nós existimos, porque Ele é a nossa vida. E do outro lado da vida, Ele é também a vida eterna, a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. O que vale mais do que a vida, senão a própria vida? O que vale mais do que a vida, senão a vida eterna? E Jesus é a vida eterna, a joia mais preciosa, o tesouro de maior valor, a coisa mais importante que existe nesse mundo é Jesus, o Filho de Deus, porque foi Ele que morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. A Bíblia diz que com seu próprio sangue Ele comprou para Deus homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações, e nos deu poder de sermos feitos filhos de Deus e reis e sacerdotes, aleluia, do seu reino de glória. É Jesus de Nazaré. Foi Ele quem morreu por nossos pecados. Aleluia! Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas Ele disse lá em Apocalipse também, nas minhas mãos estão as chaves da morte e do inferno. Portanto, Ele é a vida, mas Ele também é o Senhor da morte e do inferno.
Aleluia! Oh, ouvintes, glória a Deus, é tempo de nos aproximarmos do Senhor Jesus. E que tempo glorioso é esse para nos aproximarmos do nosso Salvador. Nenhuma geração, desde a criação do mundo, viu tantos sinais nos céus e na terra como esta geração do século 21. Jesus disse que nos dias que antecederiam a sua vinda haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, e não é o que temos visto por aí? 7 sóis na China, 2, 3 luas no céu, em posições diferentes, para depois a ciência não dizer que é reflexo. E Jesus disse mais: haverá sinais na terra, como fomes, terremotos e pestes em vários lugares. E não é o que temos visto. Peste como foi a peste da Covid, todos nós passamos por ela, e nós vimos o rastro de mortandade que essa moléstia deixou no mundo inteiro. Milhões de vidas se perderam. Ó Marcílio de Noronha, dá ouvidos à palavra do Senhor. E agora a Organização Mundial da Saúde está alertando os moradores da Terra e dizendo: se preparem, porque outras pandemias piores do que foi a Covid estão a caminho. E as palavras, as profecias do Senhor Jesus, do próprio Senhor da Glória se cumprindo, tintim por tintim, diante dos nossos olhos, do jeitinho que o Senhor falou. Aleluia, glória a Deus. E o que mais o Senhor disse? Jesus disse: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Guerra como esta guerra que está acontecendo lá na Europa, da Rússia contra a Ucrânia, e agora a Rússia ameaçando os países da União Europeia com armas nucleares e ameaçando os Estados Unidos, seu antigo rival, com armas nucleares. Aí alguém pode dizer: mas irmão Gilson, o senhor está de brincadeira? Eu estou cá do outro lado do planeta, o que é que isso tem a ver comigo? Pois eu digo a vocês, ouvintes, tem tudo a ver com cada ser que respira sobre a face de toda a Terra. Porque Rússia e Estados Unidos juntos têm poder nuclear de botar fogo e extinguir com a vida em todo o planeta Terra. E isso mais de 30 vezes, se houvesse 30 planetas terras para eles queimarem. E o que dizer dessa guerra lá em Israel? Muita atenção aos noticiários, muita atenção, porque essa guerra não é uma guerra qualquer, é profético, está escrito na palavra de Deus. Finalzinho de novembro, o premier israelense convocou toda a imprensa para dizer que eles estão tendo que defender o seu território em 7 frentes diferentes. E o Senhor Jesus disse, lá atrás, há pouco mais de 2000 anos, Jesus disse: quando virdes Jerusalém cercado de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação. Igualmente, quando virdes todos esses sinais acontecerem, no sol, na lua, nas estrelas, na terra, nos rios, nos desertos, como está acontecendo, levantai os vossos olhos para o céu, disse Jesus, porque próximo está a vossa redenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este é o último alerta, o último aviso do Espírito Santo para os moradores da terra, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Assim como Deus tem levantado o irmão Gilson e tantos outros pregadores que estão pregando a palavra dentro dos ônibus, estão pregando a palavra nos terminais de ônibus, estão pregando a palavra de Deus nas praças, nas ruas, nas aglomerações. Deus levantou, não só aqui no estado do Espírito Santo, mas no Brasil e no mundo inteiro, milhares de outros pregadores, para anunciar aos moradores da terra que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar, o justo pelo injusto, o santo pelos pecadores. Ele derramou a sua alma na morte para nos livrar da condenação do inferno. Para isso ele derramou o seu sangue, para nos dar uma oportunidade. Nota bem que é uma oportunidade de escaparmos da condenação do inferno. Isto é, a todo homem, a toda mulher que dá crédito à pregação do Evangelho, à palavra da verdade, à palavra do Senhor, e abandonar os seus pecados, e abandonar os seus maus caminhos, para nunca mais voltar a praticar o mal. É tempo, ouvintes, de nos achegarmos ao Senhor, a joia preciosa da nossa salvação, a riqueza maior. O que vale nessa vida, ouvintes? Eu perguntei para vocês, o que tem valor nessa terra? O que é a vida do homem sobre a face da terra? E o mais dos nossos feitos? Ora, não tem nada que vale mais nessa vida do que a própria vida. E o que é a vida do homem? Quanto tempo vai viver o homem sobre a face da terra, a mulher sobre a face da terra? 12 anos, 15 anos, 18 anos. Esses jovens estão morrendo cedo porque estão se envolvendo no mundo do crime, se envolvendo com coisas que não convêm. Com esses a gente pouco pode contar. Mas o que é a vida do homem sobre a face da terra? Um homem de verdade, uma mulher de verdade, quanto tempo vai viver nessa vida? 30 anos, 40 anos, 50 anos. Quem quiser depois vir aqui ver a cirurgia que o irmão Gilson passou, está aqui para quem quiser ver. Quanto tempo nós vamos viver? 70, 80 anos? A Bíblia Sagrada diz que o que passar de 80 anos para frente já é enfado e cansaço. E quando nós fecharmos os olhos nessa terra, o mais dos nossos feitos nessa vida, que nós não vamos poder levar conosco, vai ficar tudo por aí para um outro homem, para uma outra mulher que virão depois de nós, para usufruírem do produto do nosso trabalho, para comerem o fruto do nosso trabalho. Enquanto nós teremos que comparecer diante do grande trono branco do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo disse que todos nós haveremos de comparecer diante do grande trono branco do Senhor, justo juiz, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E diante daquele que tudo sabe, que tudo vê, nós teremos que prestar contas das obras que nós fizemos por intermédio desse corpo sobre a face da terra. Aí eu pergunto, quais obras, ouvintes? Quais obras haveremos de apresentar ao Senhor naquele dia? Será que nós poderemos chegar diante de Jesus naquele dia e poder dizer: Senhor Jesus, eu vivi uma vida piedosa sobre a face da terra,
Eu vivi uma vida reta, justa, santa e verdadeira na tua presença, aguardando a tua vinda. Lá na terra, eu obedeci a tua palavra quando o Senhor nos disse, no Evangelho de São João, no capítulo 5, no versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Olha aí a palavra vida novamente. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus tem proposto para nós a vida eterna. Aleluia, isto é, para aquele que dá crédito ao Evangelho. Ou será que nós vamos chegar diante do Senhor naquele dia para dizer ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, infelizmente eu não dei crédito à pregação do Evangelho, o pregador estava pregando, eu fiz ouvido de mercador, entrou por um lado do ouvido, saiu pelo outro, eu fiz de conta que não era comigo, que não era para mim. Lá na terra eu vivi minha vida no pecado, eu vivi minha vida na esbórnia, eu vivi minha vida nos adultérios, nas prostituições, nas fornicações, nas orgias de tudo quanto é jeito. Lá na terra eu vivi minha vida na feitiçaria, porque eu gostava de fazer mal para o meu próximo, para o meu semelhante. Lá na terra eu vivi minha vida na idolatria. Eu dobrava o meu joelho diante de imagem de escultura que a Bíblia Sagrada condena mais de 500 vezes, de Gênesis ao Apocalipse. Lá na terra eu vivi minha vida nas cachaçadas, nas cervejadas, nas churrascadas, nos finais de semana, com meus falsos amigos, fumando maconha, cheirando cocaína, fumando crack, assaltando, roubando, matando, fazendo mal para o meu próximo, para o meu semelhante. Quais obras, ouvintes? Quais obras, Marcílio de Noronha, nós haveremos de apresentar diante do Senhor? Medita essas coisas do teu coração, ouvinte da palavra de Deus. Quais obras haveremos de narrar diante de Jesus, diante daquele que tudo sabe, que tudo vê? Que tipo de vida nós temos vivido sobre a face da terra? E qual recompensa haveremos de receber? Jesus disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Jesus disse: eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Ora, a palavra galardão quer dizer recompensa, quer dizer paga, quer dizer retribuição. Pega o dicionário da língua portuguesa que você vai ver lá. Então, na verdade, Jesus está dizendo: comigo está a minha recompensa, a minha retribuição para dar a cada um segundo as suas obras. Será que nós vamos ter a oportunidade, o privilégio de ouvir da boca do Senhor nos dizer naquele dia: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Porque eu tive fome e me destes de comer, porque eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estive enfermo, eu estive na prisão e fostes me visitar. E os justos perguntarão ao Senhor naquele dia, dizendo: mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, ou nu, ou na prisão, e assim te socorremos? E o Senhor lhes dirá: quando a um destes pequeninos
Meus irmãos, em nome de discípulos o fizeste, foi a mim que o fizeste. E quanto àqueles que não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus, para abandonarem os seus pecados, os seus maus caminhos, para nunca mais voltar a praticar o mal. Aqueles que preferiram andar por seus próprios caminhos, após as vaidades dos seus próprios corações. Aqueles que não quiseram abandonar o pecado, que preferiram seguir as paixões e as concupiscências carnais, pessoais e mundanas. Aqueles que estarão à mão esquerda do Senhor Jesus, o Senhor lhes dirá naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, porque eu tive sede e não me destes de beber, eu estava nu e não me vestiste, eu estive enfermo, eu estive na prisão e não fostes me visitar. E os ímpios dirão ao Senhor naquele dia: mas Senhor, quando foi que nós te vimos em tamanho sofrimento, em tamanha dificuldade, e assim não te socorremos? E o Senhor Jesus lhes dirá abertamente naquele dia: quando a um destes pequeninos, meus irmãos, em nome de discípulos, não o fizeste, foi a mim que não o fizeste. E Jesus disse que os justos herdarão a glória, as mansões celestiais, gozo eterno, salvação eterna, vida eterna. E quanto aos ímpios, quanto àqueles que estarão à mão esquerda, o Senhor Jesus disse que dará ordem aos seus anjos, dizendo: amarrai-os de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eis aí a palavra do Senhor, ouvintes. Nota bem que o irmão Gilson não veio aqui pedir oferta, pedir dízimo, pedir dinheiro. Eu não vim aqui em busca do que é vosso, mas eu vim em busca das vossas almas para o reino de Deus. Essas coisas até são lícitas lá na casa de Deus, desde que sejam voluntárias do nosso coração. Eu vim aqui para vos fazer saber unicamente as palavras do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus está voltando, que Ele vem buscar aqueles que lhe são preciosos, mas Ele vem também ajustar contas com os demais moradores da terra. Portanto, ouvintes, é necessário abandonar os nossos pecados e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas, descer as águas batismais e cumprir a justiça divina, como pregou João Batista, como disse Jesus a João: necessário é cumprir a justiça divina, que o próprio Senhor Jesus se submeteu ao batismo do arrependimento, mesmo não tendo pecado, para dar exemplo a nós pecadores, e viver uma vida aos pés do Senhor Jesus, uma vida de luto, sim, uma vida de proibições, sim, longe das distrações do mundo. Ouvintes, não vos impressioneis com esse mundo, nem com o que no mundo há. O apóstolo João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz a palavra de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu creio que basta. Eu vos apresentei a Jesus nessa noite, salvação nossa, vida nossa, coisa mais preciosa que existe nesse mundo. É Jesus, é a nossa salvação, é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso Senhor. A Ele pertence a honra e a glória, de eternidade a eternidade, o poder e a autoridade estão nas suas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu creio que basta, eu vou encerrar por aqui. Procura uma igreja, ouvinte. Escuta bem o que o irmão Gilson está dizendo. A boca é a boca do irmão Gilson, mas as palavras são as palavras de Deus. Nota bem que o irmão Gilson não falou nada aqui de mim mesmo, mas eu só falei a vocês até agora palavras da Bíblia, palavras das Sagradas Escrituras, da poderosa palavra de Deus, que Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então escuta o conselho do Espírito Santo. Procura uma igreja para você congregar, uma igreja evangélica para você congregar, mas não essas igrejas desses falsos pastores que estão por aí fazendo comércio da palavra de Deus, fazendo comércio com as almas do Senhor Jesus, vendendo a bênção de Deus, que o próprio Senhor Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. A este Jesus não chamou de pastores, a este Jesus chamou de falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Só querem comer a carne e vestir a lã das ovelhas, e nem pregam mais essa verdade para vocês nos altares das igrejas. Mas procura uma igreja, muito provavelmente perto da tua casa deve haver uma, de um pastor humilde, cheio do Espírito Santo, e que pregue duro contra o seu pecado. Cada um conhece o seu próprio pecado, cada um de nós sabemos as nossas fraquezas. Procura uma igreja onde o pastor prega duro contra o seu pecado. Porque quando esta palavra está batendo contra o nosso pecado, ela está afastando das nossas vidas os nossos pecados. Foi Jesus quem disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus, aleluia. Corre para os pés de Jesus enquanto é tempo, meu filho de Noronha. Povo dos bairros adjacentes, corre para Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, enquanto ainda há tempo. Essa terra já está condenada. O profeta Malaquias disse no capítulo 4 de Malaquias que essa terra vai queimar de chão para dentro, de sorte que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Na Bíblia Católica está no capítulo 3, mais lá no finalzinho do capítulo 3 de Malaquias. Escapa pela tua vida, refugia-te em Cristo Jesus, só nele há salvação.
escapa da condenação dessa geração adúltera e perversa que não quer saber do Senhor Jesus de jeito nenhum. Escapa enquanto é tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia, glória a Deus. Eu vou encerrar, eu creio que basta. Eu vou fazer uma oração para todo o povo de Marcílio de Noronha, para todos que de bom grado pararam para ouvir a palavra do Senhor. Eu vou pedir para Jesus abençoar as nossas vidas, nossos lares, nossas famílias. Para Jesus curar as nossas enfermidades, para Jesus dar libertação para aquele parente que está viciado na bebida alcoólica, nos tóxicos, nas drogas. Para Jesus dar libertação para essa pessoa que está oprimida, que ouve vozes falar na sua cabeça, dizendo que você tem que se matar, que não tem solução para a sua vida, que a única saída para a sua vida é você se matar. É mentira do diabo, é o diabo que está falando na sua cabeça, é o diabo que fala na cabeça daquele parente que não tem mais jeito. Corre para os pés de Jesus, que tem jeito sim. Aleluia! Jesus é a solução. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia! Jesus é a solução. Jesus é a cura das nossas enfermidades. Ele é a solução dos nossos problemas. Aleluia! Eu vou fazer uma oração e depois eu vou desligar o aparelho. E se quando eu estiver recolhendo aqui, alguém ainda quiser receber uma oração com imposição de mão, para Jesus confirmar a bênção maravilhosa da cura divina na sua vida, a libertação dos seus problemas, você pode se aproximar, que o irmão Gilson de bom grado vai orar por vocês. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar com Deus. Se você tem temor de Deus na sua vida, no seu coração, curve a sua cabeça diante de Deus agora e ore comigo. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Santo Deus de Abraão, Santo Deus de Isaac, Santo Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade de ter trazido aqui a palavra do nosso Senhor e Salvador ao povo de Marcílio de Noronha. Meu Deus, eu te apresento a vida de cada pessoa que de bom grado parou, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Senhor da glória, visita ao povo deste bairro, aos moradores deste bairro. Entra, meu Deus, com a providência divina na vida de cada pessoa, curando as nossas enfermidades, resolvendo os nossos problemas da melhor maneira possível, meu Deus. Entra com providência agora na vida dessa pessoa que está oprimida, repreende todo o mal, toda a obra do diabo, toda a enfermidade. Sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, demônio dos vícios, demônio da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas, em nome de Jesus, sai agora. Senhor Jesus, amarra toda a força do mal e joga por terra. O teu sangue tem poder para nos dar a bênção e a vitória. Que a tua palavra, Senhor meu Deus, que foi pregada, possa ficar gravada nas tábuas de carne do nosso coração. Que essa palavra, ó Deus querido, possa continuar, ó Deus, argumentando com cada pessoa que de bom grado parou para ouvir a tua palavra. Abençoe a cada um das nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, o nosso trabalho, o nosso negócio, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.